Olá, nossa aula hoje é sobre tecnologia social. E o que é exatamente isso? Bem, a tecnologia social, ela compreende produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, ou seja, produtos, bens, serviços, métodos que podem ser usados em diferentes contextos para diferentes comunidades, sendo que essa capacidade, esse potencial de uso, obviamente, eles permaneçam buscando os mesmos fins e que, obviamente, são desenvolvidos num processo interativo com a comunidade. Não faz sentido desenvolver um determinado produto tecnológico ou enfim, a adoção de uma nova tecnologia que não leve em consideração a própria relação que essa tecnologia vai ter com a comunidade. A tecnologia social, ela representa uma medida efetiva de solução para uma transformação social positiva, é claro. Então, tecnologia social é um conceito que envolve uma proposta de inovação no desenvolvimento de um produto, de um bem, de um serviço, levando em conta a participação coletiva no processo. Essa participação ela pode envolver várias etapas da criação dessa tecnologia. E o planejamento, o desenvolvimento, a sua implementação, e, claro, a avaliação do impacto dessa tecnologia e dos seus resultados efetivos. Então, quando nós olhamos para o que é o lugar em que a gente vive, a comunidade que a gente mora, é possível situar esse espaço, esse contexto, em relação a uma série de princípios, de valores. E isso tem uma imersão dentro de um núcleo social ampliado, não é? Que por sua vez está imerso no conjunto dessa estrutura complexa que a gente chama de sociedade. Portanto, é como se a gente tivesse espaços contingentes, né? Um não está contido dentro do outro, né? Muito difícil às vezes separar o que é uma coisa de outra, mas didaticamente nós podemos enxergar esses espaços a partir de um microcosmo para um macrocosmo. E tudo isso vamos imaginar que tem uma cobertura, que tem uma participação e que sofre uma influência daquilo que é produzido como ciência. Então é bastante importante a gente ver que a ciência é uma ferramenta poderosa de transformação social, no sentido de que boa ciência, ou seja, uma ciência que leve prosperidade às comunidades, que respeite a cultura das comunidades, que não tenha impactos negativos sobre o ambiente, tudo isso como boa ciência, a gente fazendo esse juízo moral de boa ciência, no conjunto dos benefícios que ela traz para todo mundo, é algo que se alinha a esse princípio de tecnologia social. Um exemplo muito interessante de tecnologia social com alto impacto é esse dispositivo que vocês veem nessa imagem sendo usado por essas pessoas. E é um dispositivo muito simples que consta desse tubo, não é? Essa estrutura cilíndrica que dentro dela possui filtros que tornam uma coleção de água que a princípio não é potável e transforma essa coleção não potável em água potável. E mais ainda, eliminando alguns micro-organismos que são capazes de promover diarreia. Então, percebam que essa é uma tecnologia sofisticada em relação à realidade com que ela lida,
né, de uma condição de estresse hídrico em que as comunidades têm pouco acesso à água potável. A portabilidade disso, é fácil levar isso para todo lugar. E a eficiência. Isso é um produto patenteado chamado Life Straw. E ele tem sido distribuído em comunidades carentes, sobretudo na África. E é um produto que tem a capacidade de tornar potável 1.000 litros de água. Um outro tipo de tecnologia social é a produção de cultivares orgânicos, ou seja, determinados alimentos que não vão conter nenhum tipo de defensivo agrícola ou adubação química. São produtos que têm uma lógica produtiva natural. E esses produtos, eles acabam muitas vezes entrando dentro de um conjunto de critérios que lhes permite a aquisição de um selo de qualidade. E esse selo, ele certifica de que esse produto tem efetivamente uma natureza orgânica, e ele é interessante tanto para as comunidades que produzem esse tipo de alimento, quanto para quem consome, criando um círculo virtuoso entre um modelo de produção sustentável e saudável e também uma forma aquisitiva de alimentos dentro de uma pegada mais saudável. Um outro exemplo de tecnologia social é aquela que está inserida dentro de políticas públicas. Há muitas décadas, o Estado brasileiro optou por combater a disfunção de tireoide, o hipertireoidismo, a partir da suplementação de iodo no sal de cozinha. Então, essa é uma medida muito simples. O sal é um condimento que faz amplamente parte dos nossos hábitos alimentares e culinários, e, portanto, esse acréscimo de iodo, ele foi substantivo para evitar que as pessoas desenvolvessem problemas de tireoide devido a essa necessidade, a esse requerimento de iodo. A mesma coisa vale para o acréscimo do ácido fólico em farinha de trigo, por exemplo. O ácido fólico, ele é fundamental como um nutriente necessário na gestação. Então, as mulheres que comem produtos que contêm farinha de trigo, elas absorvem essa quantidade de ácido fólico que está ali presente e, portanto, não terão, em tese, deficiência desse componente. E, claro, isso traz um benefício incrível, que é proporcionar que os bebês não nasçam com algum déficit neurológico ou alguma coisa assim, devido à hiponutrição com ácido fólico, né? Então, esse é um exemplo muito interessante de políticas públicas que funcionam muito bem, que não são custosas e que têm um alcance muito amplo para a população. O outro exemplo de tecnologia social são práticas que ajudam ao mesmo tempo a revitalizar comunidades e, no lugar em que antes havia uma depreciação desse ambiente comunitário, nós vemos surgir um ambiente produtivo, capaz de gerar renda e capaz de alimentar pessoas. Então, nesse exemplo que vocês veem, era um espaço de acumulação de lixo, e que a comunidade, com a orientação de uma universidade, da Universidade Estadual de Maringá, vamos citar aqui, dar o crédito, ajudou essa comunidade a revitalizar esse espaço urbano, e a partir daí estes canteiros com a produção de hortaliças passaram a se constituir em uma fonte de alimentação para a comunidade e o excedente de produção em uma fonte de renda. Um exemplo muito interessante de soluções simples e que podem ser usados de forma comunitária, mas também podem ser usados como uma solução individual para residências,
é esse dispositivo de captação de água da chuva. Ele é acoplado à calha e ele permite que as pessoas possam aproveitar a água da chuva para promover um reuso dessa água, né? Para lavar calçadas, para irrigar seus jardins, enfim, para esse tipo de coisa. Então, é um aproveitamento muito interessante de um patrimônio natural, que é a água, e que captada pode se constituir em uma excelente e sustentável alternativa para o uso de água em ambientes domésticos. Na produção, algo que é muito interessante é a adoção de processos que favoreçam a qualidade de vida no trabalho. Então, falava para vocês que a tecnologia social não se aplica somente a bens e produtos, ela também tem essa pegada de incremento de alguma metodologia, de algum procedimento. Então, os processos QVT, eles podem ter essa possibilidade da valorização do desenvolvimento de capacidades, ou seja, saber exatamente quem rende fazendo o quê, não apenas pensando nisso de uma maneira meramente economicista, né, de obter o melhor rendimento do trabalhador, não, mas de obter o bem-estar do trabalhador, de fazer com que ele se realize por meio do trabalho, de fazer com que ele sinta que a materialização do trabalho dele não o aliena. Na mesma oportunidade, esses processos QVT, eles valorizam também a oportunidade de crescimento e segurança, o que é muito importante para qualquer trabalhador. Sentir que o seu trabalho é valorizado e sentir que o seu trabalho ele lhe garante uma posição de segurança dentro ali daquele ambiente onde ele trabalha. Há uma simetria muito grande disso de acordo com o segmento que a gente está falando, se é num determinado segmento industrial, se é no trabalho rural, enfim. Aqui há uma estratificação muito complexa disso. Mas eu gostaria de focar num exemplo que me parece muito agudo, muito cruento e muito ruim, que é a falta de oportunidade de crescimento e segurança em relação às mulheres. Quando a gente observa um homem e uma mulher exercendo a mesma função numa empresa, na maioria das vezes o homem tem um salário maior do que a mulher. Da mesma maneira, quando a gente olha do ponto de vista da progressão dentro da carreira, as mulheres sempre estão em uma condição desfavorável do que os homens. A gravidez também acaba sendo muitas vezes um elemento de penalização das mulheres, ou seja, o fato de que são as mulheres que conduzem o processo gravídico biologicamente e que há um período legal de afastamento do trabalho, que é de 6 meses, muitas vezes isso é visto como um obstáculo à presença de mais mulheres no ambiente de trabalho, né? Um raciocínio muito burro, muito obtuso e que acaba penalizando essa condição de maternidade das mães. Nos processos QVT também deve-se valorizar o trabalho como uma dimensão total da vida, não simplesmente como um turno ou vários turnos de trabalho em que se suga o trabalhador mediante o chicote do capitalismo. Então, a ideia é fazer com que o trabalho ele se insira dentro de uma dimensão mais ampla do que é a vida dos indivíduos. Então, é claro que a gente vai ver que isso, do ponto de vista do próprio modo de produção moderno, é quase que um idealismo. Mas se nós pensarmos em outras alternativas, em processos associativistas, cooperativistas e até mesmo em trabalhos que são decorrentes de um empreendimento pessoal, é possível ver o trabalho inserido num contexto mais amplo de realização pessoal e, claro, se o trabalhador não se vê assim onde ele trabalha, se ele se vê completamente alheio em relação ao trabalho, é porque há alguma coisa errada.
A gente pode pensar também no seguinte, de que é possível promover tecnologia social fazendo com que os próprios conceitos científicos e tecnológicos transitem de um ambiente de maior letramento científico para um ambiente no qual esse letramento científico é mais modesto. E isso se relaciona à transferência de tecnologia para pequenos produtores. Às vezes, nós vamos encontrar um grupo de pequenos produtores que está muito duro trabalhando, produzindo leite, por exemplo, e que eles têm poucas noções de como produzir diferentes tipos de queijos. Muitas vezes esse processamento tecnológico ele não é tão complexo de ser acrescido de sugestões, de medidas colaborativas, da adoção de boas práticas, que vão fazer com que o desenvolvimento tecnológico desse queijo ele seja não apenas qualitativamente bom, como ele também atenda a questões de biossegurança e, claro, até mesmo de palatabilidade que alcancem um público muito maior do que ele originalmente atingia. Da mesma maneira que esse processo de transferência de tecnologia ele pode favorecer com que determinados produtores, sobretudo pequenos e médios produtores, ajudem a se organizar melhor e muitas vezes expandir o seu mercado de um mercado muito restrito para um mercado um pouco mais ampliado. Nessa pegada, há um conceito que nós vamos discutir em algum momento, porque ele é muito rico, que é o das cadeias agroalimentares curtas, ou seja, lugares em que se produz um determinado bem e esse bem é consumido geograficamente mais próximo desse local de produção. Isso tem se demonstrado em várias experiências do mundo que fortalece as economias locais exatamente por fazer com que esses bens e serviços circulem. E esse fomento à economia circular, ele favorece que as pessoas interajam muito positivamente, de que ele aproxime as pessoas e, claro, gera um fortalecimento comunitário. Um exemplo disso muito bacana, que não só pode ficar restrito ao âmbito local, como também pode ser pensado de forma ampliada, é o incentivo a políticas de reciclagem. Isto é, otimizar a reciclagem nos seus mais diversos tipos de resíduos eletrônicos, de resíduos orgânicos, de resíduo plástico, etc. E nesse sentido, as cooperativas de reciclagem são um bom exemplo, no qual meramente catar o lixo não fica restrito somente a esse processo ou simplesmente a venda desse material com potencial reciclável por um valor que muitas vezes é incompatível com o esforço dos catadores. Então, essas cooperativas de reciclagem são uma oportunidade de fazer com que esse enorme luxo que está presente às vezes naquilo que a gente chama de lixo seja uma fonte de produção e riqueza para as pessoas. E aí serão produzidos determinados tipos de bens de consumo. Parte desse material reciclado pode retornar para a indústria, inclusive reiniciando um ciclo de produção e, logicamente, nos dando uma ideia clara de sustentabilidade. Meu Deus, quase que não saiu sustentabilidade. De sustentabilidade no sentido de estar linkando produção e consumo de uma maneira responsável. E responsabilizando também as pessoas no sentido de ficarem atentas aos processos de reciclagem também. Nós, na condição de consumidores, de fazer separação de lixo, muitas vezes de estar optando por produtos que têm potencial reciclável em detrimento de produtos que não têm reuso. E a ideia é fazer com que as pessoas se empoderem de uma tal maneira que possam ver nas possibilidades de reciclagem uma possibilidade não apenas de trabalho, de renda, mas também de transformação social. E não apenas da sua comunidade, mas também do mundo.